Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um encontro, para mais um tempo para estudarmos a palavra, ouvirmos a palavra, crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra. Quero pedir para você dar o seu like aí neste vídeo. E se você ainda não é inscrito, você clica aí nessa expressão inscrever-se que está aí abaixo no vídeo. Você clica nessa expressão e depois aciona o sininho para que você possa receber as notificações, as novas publicações que a gente colocar no canal. E compartilhe este vídeo, isso é importante para o crescimento do nosso canal. Quero pedir para você também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a expansão da divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta Banco do Brasil 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Amém, queridos? Dito isso, vamos começar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, eu vou ler do versículo 17 até o 24. Que diz assim: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus hesitou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Queridos, interessante que esse texto, Jesus, ele fala sobre várias coisas. Ele havia enviado os 70 discípulos dele para as aldeias e disse a eles que eles impusessem as mãos sobre os enfermos, curassem enfermos, expulsassem demônios, pregassem a palavra. E eles voltam de lá maravilhados porque muitas pessoas foram curadas, os demônios se submeteram a eles e eram expulsos e saíam das pessoas, e as pessoas ficaram libertas e eles ficaram maravilhados. E Jesus disse: olha, não se alegrem não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito, está arrolado, está registrado no céu. Ou seja, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas que vocês são salvos, né? E aí ele diz, ele fala que Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do mal, sobre demônios, sobre todo o poder do mal, e nós pisaríamos serpentes e escorpiões, que simbolizam demônios, né? E eles não nos causariam dano. E aí Jesus diz, que bem-aventurado são aqueles que não viram, essas coisas, e creram, Ele diz que os profetas quiseram ver aquilo que estava acontecendo naquele momento, Os milagres acontecendo, o Filho de Deus ali presente, realizando aqueles milagres maravilhosos, Eles quiseram ouvir aquilo que esses discípulos de Jesus estavam ouvindo por intermédio da boca de Jesus, mas não ouviram. Mas o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, querido, eu quero falar sobre cura. Nós estamos passando por um momento onde o assunto do momento é coronavírus, o assunto do momento é pandemia, é quarentena, é isolamento, e isso
é o que fica sendo martelado o tempo todo na mídia, o tempo todo diante de nós. Esse é o assunto. E eu quero falar sobre cura, porque quando todos estão falando de doença, eu acho que o mais importante é nós ouvirmos sobre cura, e eu quero falar sobre isso. Para a gente entender a cura, nós precisamos entender primeiro quem nós somos, quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Queridos, Deus, ele é Espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus fala, né, naquele diálogo que ele teve com a mulher samaritana, ele finalizando o diálogo com ela, eu não vou entrar no contexto para não me estender, mas em João 4, no versículo 23, ele diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E ele afirma no versículo 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Guarde essa verdade, Deus é espírito. O homem, querido, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, 26, diz isso. Quando Deus criou todas as coisas, foi criando o universo, foi criando a terra, ele criou sempre pela palavra. Disse, haja luz, haja estrelas, haja rios, haja mares, haja separação de terra e água, né? Então ele foi falando tudo criando tudo por intermédio da palavra, dando um comando, né, de palavra e as coisas acontecendo. Quando chegou na vez de criar o homem, no versículo 26 de Gênesis 1, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Né? E tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no versículo 27 ele diz, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja bem, querido, se Deus é espírito e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem também é um espírito. Nós somos um espírito. Muito embora nós sejamos um ser tridimensional, ou seja, nós somos um espírito, temos uma alma ou uma mente, né? E habitamos em um corpo físico. Com o nosso espírito, nós temos contato com a dimensão do espírito, contato com Deus, comunhão com Deus, né? Na dimensão do espírito, por intermédio do nosso espírito. Com a nossa mente ou com a nossa alma, nós temos contato com a dimensão da razão, a dimensão da inteligência, a dimensão das emoções, dos sentimentos, da vontade, é aqui, na alma ou na mente. E com o corpo físico, nós temos contato com a dimensão física por intermédio dos nossos 5 sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Mas nós somos um espírito. E Jesus também, querido, Jesus é um espírito. Lá em João capítulo 16, no versículo 28, Jesus diz, vindo o Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus está demonstrando aqui que ele não era, assim como nós não somos, um ser deste mundo. Nós somos peregrinos nessa terra, nós somos um espírito, a nossa pátria, querido, não é aqui na terra. O nosso lar definitivo não é aqui na terra. Em João capítulo 1, do versículo 1 e 2, João diz, no princípio era o verbo é Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus Cristo, querido. Ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus é um espírito. Mas também, querido, nós precisamos entender que o diabo é um espírito. Na verdade, o diabo é um anjo caído. Ele foi criado como um anjo, um querubim da guarda do Senhor, um anjo de luz, Lúcifer, né? Ele era querubim da guarda. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas você pode ler em Ezequiel 28 e Isaías 14, que fala sobre a queda de Satanás, né, como ele se exaltou e quis ser maior que Deus, quis usurpar o trono de Deus, e aí ele foi lançado, né, lá do céu, ele foi expulso. Por isso que Jesus fala, quando aqui em Lucas 10, ele diz aos seus discípulos, quando eles voltaram de lá maravilhados, porque os demônios se submetiam ao comando deles, Jesus, no versículo 18 de Lucas 10, ele diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E por isso Jesus estava com Deus, Jesus, né, era Deus, no princípio ele estava lá com Deus, e ele viu quando Satanás, criado como um anjo de luz, como Lúcifer, foi lançado do céu por causa da sua rebelião. E a doença, querido, a gente precisa entender que a doença, a enfermidade, ela tem uma raiz no espírito. Muito embora nós soframos os efeitos dela no nosso corpo físico, ou no nosso corpo físico, né? Ou na nossa mente,
a raiz da doença é uma raiz espiritual. E onde está essa raiz? Na queda do homem lá no Jardim do Éden. Porque quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para viver doente, Deus não criou o homem para morrer. Mas essas coisas entraram quando o homem desobedeceu a Deus, ali no jardim, né? E ele saiu debaixo do governo de Deus e entrou debaixo do governo de Satanás. A natureza toda decaiu, o homem decaiu, e a enfermidade e todas as mazelas da humanidade que a gente conhece, como o ódio, a inveja, o assassinato, o pecado, né, a doença, a morte, tudo entrou por causa da desobediência do homem. Então, a enfermidade não era para acontecer, não era o plano de Deus que a enfermidade acontecesse na trajetória do homem aqui na terra. Mas por causa da desobediência do homem ali, ele deu entrada, então, ele abriu a porta para que todas as coisas de Satanás, as mazelas de Satanás, eles entrassem na trajetória humana. Por isso que nós falamos que a doença, a enfermidade, ela tem uma razão, ela tem uma raiz espiritual. Amém? Que nem toda doença que a gente vê hoje aqui tem um espírito por trás. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as doenças, a raiz delas foi lá na desobediência no Jardim do Éden, porque foi por causa daquela desobediência que a enfermidade entrou na trajetória do homem. Pode ser que hoje alguém esteja passando por uma enfermidade, por algum sintoma, que pode não ter uma raiz espiritual propriamente dito. Por exemplo, se você está num ambiente quente, você sai do ambiente quente, entra num ambiente com ar-condicionado no máximo gelado, você pode ter uma constipação. Isso não quer dizer que você tenha um demônio por trás disso. Apenas que houve uma quebra de uma lei natural, né? Que na verdade é uma desobediência, né? Quando a gente quebra uma lei, é uma desobediência, né? A gente está desobedecendo os princípios das leis físicas. E essa quebra da lei natural te ocasiona uma constipação, pode ocasionar até uma pneumonia, um resfriado, o que for. Amém, queridos? Mas é importante você entender isso, que toda enfermidade, ela tem uma raiz no espírito. E ela precisa ser tratada no espírito. Por quê? Porque o trabalho da medicina, querido, a medicina ela trabalha com o corpo físico. Ela lida com o corpo físico e ela parte dos sintomas para se chegar à causa. Quando você vai ao médico, o médico pergunta para você, o que você está sentindo? E com base naquele seu relato dos seus sintomas, ele define, né, pelo conhecimento que ele tem, pelo estudo que ele teve, ele define, né, se a causa daquela enfermidade e define o tratamento. A gente nota por experiência que alguns casos são curados, né? A maioria, né, hoje pelo desenvolvimento da medicina, mas muitos casos não são curados. E aí a gente vê muitas vezes uma raiz por trás, né, uma raiz espiritual. Agora, veja bem, querido, Deus é espírito, o homem é espírito, Jesus é espírito, o Satanás é um espírito, e a doença ela tem uma raiz espiritual. Qual foi a providência de Deus, querido? Deus não lidou com os sintomas. A providência de Deus está em Isaías. Eu vou ler para vocês o capítulo 52 de Isaías e o capítulo 53. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque ele vai trazer luz ao seu entendimento. Isaías 52, eu vou ler apenas do 13 ao 15, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E no capítulo 53 de Isaías, né, diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando, querido, Isaías está retratando
o que aconteceria com o Messias, com Jesus Cristo, o enviado de Deus. Isaías estava olhando, né, pelos olhos da fé, pelos olhos do profeta, ele estava revelando, né, um tempo futuro, onde Jesus Cristo estaria naquela cruz, né, substituindo e levando todas as nossas enfermidades. No versículo 6 de Isaías 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui diz que no versículo 10 de Isaías 53, que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Jesus tomou todas os nossos pecados, as nossas enfermidades, e foi preso ali naquela cruz. Quando der a sua alma como oferta pelo pecado. Segundo aos Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, queridos, a enfermidade ela tem uma raiz espiritual. Isaías, quando declarou isso aqui, que está em Isaías 53, ele estava olhando para aproximadamente 700 anos à frente. Deus deu uma visão para ele de um fato que iria acontecer mais ou menos 700 anos à frente. Mas a gente vê lá em Mateus capítulo 8, né, do versículo 16 e 17, Mateus testificando o cumprimento daquela palavra de Deus, daquela promessa. Mateus diz assim em Mateus capítulo 8, do versículo 16 ao 17. Ao cair da tarde trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsou os demônios e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. O profeta Isaías profetizou aqui em Isaías 53, 700 anos antes. Mateus estava testificando, olha, hoje se cumpriu aquilo que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou. Mas até aqui, querido, quando Jesus se fazia presente aqui, ele precisava estar em cada lugar, ministrando às pessoas, e as pessoas eram curadas. Né? Ele era o verbo vivo, a palavra encarnada. Mas depois que ele foi à cruz e se identificou com a humanidade, levou todos os pecados da humanidade, levou todas as enfermidades da enfermidade, e aí nós precisamos agora crer no sacrifício de Jesus. E quando nós cremos no sacrifício de Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos os benefícios da sua obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. Por isso que Pedro diz lá em sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz... Pedro agora já apontando 30 anos para trás, ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Pedro agora já fala lá no passado, foi lá na cruz que nós fomos sarados. Então, querido, o problema da doença, o problema da enfermidade já foi resolvido lá na cruz do Calvário, quando Jesus se fez pecado em nosso lugar, quando ele carregou todas as nossas enfermidades e as levou embora. Então, Deus não lidou com o sintoma, Deus lidou com a raiz, com a causa, e ele já resolveu essa situação. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós, e a palavra diz em Romanos 8:11, que o Espírito Santo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal, ele dá vida ao nosso corpo mortal, ele cura o nosso corpo mortal. Amém, queridos? Como Deus vê, como Jesus vê a enfermidade?
Deus e Jesus e o Espírito Santo veem a enfermidade como uma prisão que Satanás impõe mediante a mentira e o medo. Foi assim que Jesus declarou naquele caso daquela mulher que está narrada em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, que diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Olha só, ela estava possuída de um espírito de enfermidade. A enfermidade dela era causada por aquele espírito. Aí continua o texto dizendo que já havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Aquela mulher por 18 anos, ela andava encurvada, e as pessoas acreditavam que era uma enfermidade, mas na verdade o que estava acontecendo é que ela era possuída de um espírito mau, um espírito de enfermidade que trazia aquele dano a ela. Ao vê-la, e a palavra diz que ela não podia se endireitar de modo nenhum. E aí no versículo 12 de Lucas 13, Jesus fala: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus não orou, Jesus não impôs a mão, ele só deu um comando: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados, entretanto o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus fala aqui, ele chama, por que motivo não deveria livrar deste cativeiro? Ele chama a enfermidade de cativeiro de Satanás, prisão de Satanás. A doença, querido, ela é uma obra de Satanás, é uma opressão maligna. Lá em Atos capítulo 10, no versículo 38, Pedro, falando sobre Jesus, ele diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando os oprimidos do diabo. Aqui Pedro chama a doença de opressão maligna, e Jesus curava a todos que eram oprimidos. Em 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás e as obras do diabo. E a gente vê isso quando Jesus esteve aqui na terra, o tempo todo, ele curando as pessoas. Você não vê em momento nenhum relatando que Jesus colocou enfermidade nas pessoas. Ao contrário, Jesus curava as pessoas, ele destruía as obras de Satanás. E ele, quando ele estava aqui na terra, presencialmente, querido, ele ia e ministrava as pessoas. Mas hoje, querido, Jesus Cristo hoje está aqui por intermédio da sua igreja, pelo corpo de Cristo. Jesus está espiritualmente assentado à direita de Deus Pai, onde é a nossa posição, acima de toda principado e potestade. Mas aqui na terra está a sua igreja, habitada pelo seu Espírito. A igreja é o corpo de Cristo, querido. E hoje nós podemos nos manifestar como filhos de Deus, como a igreja do Senhor Jesus, como o corpo de Cristo, para destruir as obras de Satanás. Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos ter medo nem de coronavírus, nem de nada, porque nós somos a igreja, nós somos a maior autoridade sobre a terra. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, queridos, nós não temos que temer nenhuma obra maligna, nós não temos que temer demônios, nós não temos que temer coronavírus, nós temos que nos manifestar para destruir as obras do diabo na autoridade que nós temos, no nome de Jesus, por causa da obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém, queridos? E precisamos entender mais também. Nós precisamos entender que o perdão é um instrumento de cura. Querido. Muitas pessoas estão passando por enfermidade, por falta de perdão, por não andarem em amor, por estarem presas nesse cativeiro, querido, que é a falta de perdão. Em Marcos, a gente fala muito de Marcos 11, 24, quando Jesus diz: se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele.
né? Então a gente fala muito desse versículo de Marcos 11:24, porque ele fala de fé. Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então a gente dá muita ênfase a esse versículo, ele fala de fé. Mas em seguida, no versículo 25, Jesus fala uma coisa ainda muito mais séria. Ele diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Tem muitas pessoas que estão passando por enfermidade, por situações difíceis de doença, por falta de perdão, por guardarem rancor, por guardarem mágoa das outras pessoas. Queridos, se nós temos alguma situação dessa na nossa vida, nós temos que eliminar. Como? Liberando o perdão, ou pedindo perdão, e permanecendo, andando na luz, como Deus está na luz, querido. Nós fomos chamados para andar na luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Nós somos chamados para a família de Deus, como filhos de Deus, para andar na luz, e não devemos ter rancor, nem mágoa de ninguém, porque isso traz enfermidade. A palavra diz que raiz de amargura, que já está confirmado nos dias de hoje, que o câncer tem uma raiz de amargura por trás. E a amargura, querido, ela traz doença, gera câncer. O que nós precisamos fazer tendo esse entendimento? Que nós somos um espírito, Deus é espírito, Jesus é um espírito, Satanás é um espírito, a doença tem uma raiz espiritual. Com esse entendimento, entendendo que Jesus na cruz do Calvário, Deus já lidou com a enfermidade, Deus já nos curou ali na cruz, quando Jesus nos substituiu, tomou o nosso lugar e levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Nós precisamos crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e manter a confissão da palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O autor de Hebreus também reforça lá em Hebreus 10:23, né? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel à sua palavra, que dele vela para cumprir. Quando nós cremos na palavra de Deus e nós confessamos a palavra de Deus, Deus que é o encarregado de cumprir a palavra dele, que não somos nós. E eu quero dizer para vocês, afirme isso em Colossenses 13, Colossenses 1, no versículo 13 e 14, diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Creia nessa palavra, confesse essa palavra. Hoje nós não fazemos mais parte, querido, do império das trevas, não temos mais nada a ver com trevas. Nós fomos tirados de lá e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E nesse reino, no reino de Jesus Cristo, no qual nós estamos, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Fomos salvos para viver uma vida plena que Jesus já conquistou o preço, pagou o preço na cruz do Calvário para nós. E Colossenses, querido, no capítulo 2, Colossenses no capítulo 2, diz no versículo 14 e 15... tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Querido, Satanás hoje não tem mais nenhum motivo, nenhuma razão, não tem nada para que ele possa trazer opressão nas nossas vidas, enfermidades. Por quê? Porque o pecado já foi destruído na cruz do Calvário. Aquilo que Satanás podia usar para nos acusar, para nos condenar e para nos condenar, querido, já foi pago o preço na cruz do Calvário, o escrito de dívida já foi pago, já foi encravado na cruz, querido. Nós não temos mais nem nada para trás para ele nos acusar e nos oprimir. Nós precisamos crer nessa palavra, confessar essa palavra, ter essa consciência firme, queridos, da obra redentora de Jesus Cristo. Esse momento que nós estamos vivendo, querido, é um momento em que nós estamos sendo provados na nossa fé. A gente vê pessoas
atribuladas, pessoas desesperadas, pessoas amedrontadas por causa de coronavírus, queridos. Nosso Deus é maior do que coronavírus. Eu não estou dizendo aqui que você não deva obedecer os cuidados que estão sendo determinados pelas autoridades. Não, que nós somos pessoas que obedecemos às nossas autoridades, nós sabemos o valor disso. Mas nós não podemos andar com a nossa consciência carregada de medo, querido. Precisamos entender que, muito embora o vírus esteja aí, querido, nós somos curados em Cristo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E em 1 João capítulo 5, no versículo 4 e 5 diz: porque todo o que é nascido de Deus, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de Deus, como diz João capítulo 1, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então somos nascidos de Deus. E ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo, queridos. A nossa fé vence o coronavírus. A nossa fé vence qualquer situação que o inimigo possa se levantar para vir contra nós. A nossa fé vence, porque Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário o nosso inimigo, e ele é um inimigo vencido eternamente, não tem mais para ele. Amém, queridos? A nossa fé vence o mundo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A nossa fé vence o mundo. Vence o mundo e quem manda no mundo. Porque a palavra diz que Satanás é o Deus deste século, Deus com D minúsculo, né? Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Né? Mas a nossa fé vence o mundo. Agora, queridos, o que a mídia tem trazido nas casas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, é o medo, o pânico. E o medo que o mundo traz para dentro das nossas casas rouba a fé e vence o incrédulo. Nós não podemos deixar. Então, se você está sendo atacado, querido, na sua fé por essa mídia, desligue, querido. Tem um botãozinho lá, desliga. Desliga essa televisão. Para de ouvir notícias negativas, queridos. E se envolva com a palavra, leia a palavra, medite a palavra, se conecte com um canal que prega a palavra, ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade vem por ouvir os incrédulos, querido. Então, ouça a palavra, cresça no conhecimento da palavra, cresça a sua fé, enfrente com coragem, sabendo que Deus é com você, querido, que você não vai passar por nada disso. Deus está guardando a sua vida, está guardando a minha vida, está guardando as nossas vidas. Amém, queridos? Feche seus olhos, vou orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra trazendo libertação, trazendo, Pai, uma consciência clara sobre a obra redentora de Jesus Cristo, sobre que nós somos curados. O Senhor já resolveu o problema da enfermidade na cruz do Calvário, quando deu o seu Filho para se colocar no nosso lugar e levou as nossas enfermidades, os nossos pecados. Somos curados. Pai, eu te agradeço porque maior é o Senhor, o teu Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Pai, nós não seremos atingidos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nesse momento eu abençoo essa pessoa que está ouvindo aqui pelo canal. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo mal que esteja afligindo essa pessoa, eu ordeno agora fora da vida dela. Todo espírito que tenta ganhar a mente dela, trazendo medo, trazendo pânico, trazendo opressão, depressão, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, declaro sobre a vida dela paz, alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo todas as famílias da Vida Plena. Todas as pessoas, os membros da Vida Plena e seus familiares, todos aqueles que estão assistindo agora este vídeo, em nome de Jesus eu declaro sobre eles paz, cura, alegria e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos Escola de Discípulos na Vida Plena, vai ser transmitido pelo nosso canal do YouTube. E amanhã às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração, também vai ser transmitido no nosso canal do YouTube, Vida Plena Ministério Internacional, este canal. Não perca, nos acompanhe, nos siga e compartilhe. Um abraço a todos, boa noite, fiquem na paz.